O Holocausto foi um processo longo, de 1933 até 1945, caracterizado pela perseguição e execução em massa de milhões de judeus na Europa, que na época não tinham um território fixo. E esse evento ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, pelas mãos dos nazistas, liderados por Adolf Hitler, que se achava superiores a ele, e assim houveram muitas mortes. Então acompanhe até o final para saber a história deste acontecimento e conhecer os horrores do Holocausto. Os judeus são o povo escolhido de Deus, como a própria Bíblia diz, mas a perseguição e opressão com eles não é recente e vem de milênios atrás. No livro de Êxodo, por exemplo, vemos este povo sendo escravos no Egito por cerca de 400 anos, onde eles passaram a ser castigados, oprimidos e obrigados a trabalharem pesado para os egípcios. Mas eles foram libertos por Deus através de Moisés. Séculos depois, durante todo o livro de Juízes, vemos que os israelitas foram dominados por vários outros povos, sendo que se você somar todos os anos que a Bíblia diz que eles foram oprimidos, dá mais de um século no total. Isso pela mão dos mesopotâmicos, moabitas, filisteus, midianitas, amonitas e cananeus, fora os possíveis outros povos não citados. Mesmo após o período que a nação passou a ser governada por reis, eles estavam rodeados de outros povos que queriam dominá-los, havendo guerras o tempo inteiro. E muitos séculos depois, eles foram atacados e dominados pelos assírios, pelos babilônicos também, que inclusive exilaram o povo por 70 anos, mas depois passaram sob o domínio dos persas, dos gregos, depois dos romanos, e também de vários outros povos e impérios. Inclusive, durante a Idade Média, vários judeus foram perseguidos, presos, torturados e mortos pela Igreja Católica na chamada Santa Inquisição, por serem considerados hereges. Eles passaram todo esse tempo, desde o exílio babilônico, sem terem a sua independência, e com o passar dos séculos, foram se espalhando até que a maior parte da população judaica se encontrava na Europa. Só que aí chegamos no século XX, e no ano de 1933, Adolf Hitler assume o cargo de chanceler da Alemanha, já tomando algumas medidas contra esse povo. Mas no ano seguinte, vira Führer, o líder supremo e ditador do país, junto com seu partido nazista. E eles tinham como base a teoria da raça ariana, onde basicamente acreditavam que todos os povos daquela região, como nórdicos, alemães e outros europeus, eram superiores aos outros, mas com os judeus era pior. Eles eram considerados uma raça inferior, uma ameaça à pureza ariana, além de acusações desse povo ser a culpa para os problemas sociais, econômicos e políticos da região. Assim, com a chegada de Hitler ao poder, ele já foi proibindo os judeus de trabalharem em certos empregos e frequentarem certos lugares. Mas em 1938, foi organizado pelos nazistas diversos ataques a sinagogas e lojas judaicas, onde muitos deles foram presos e levados a campos de concentração. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Só que era neste país que vivia a maior população de judeus na Europa, milhões deles. E com os nazistas dominando o território polonês, eles começaram a perseguir ainda mais esse povo. Assim, eles construíram diversos guetos, que eram pequenos bairros onde os prisioneiros ficavam vigiados, porém eram locais horríveis, com condições péssimas, pouca higiene e infraestrutura. Muitos, inclusive, morreram por conta das doenças adquiridas nesses lugares. E lá era onde os judeus ficavam até serem levados para os campos. Porém, eles não sabiam exatamente para onde iriam. Os nazistas os enganavam, os deixavam levar bagagens, colocar seus nomes nelas, tudo para parecer que a situação ficaria um pouco melhor, sendo que, na verdade, eles estavam sendo conduzidos para a prisão, tortura e morte em milhares de campos de concentração e extermínio espalhados pela Europa, sendo os principais deles localizados na Polônia, como o Majdanek, onde cerca de 80 mil pessoas morreram, o Sobibor, 250 mil vítimas, o Chelmno, cerca de 300 mil, Belzec, cerca de 600 mil, Treblinka, onde mais ou menos 800 mil judeus foram executados, e Auschwitz, onde mais de 1 milhão de pessoas foram vitimadas, sendo esse o principal de todos. Mas esses e os outros passaram a funcionar na chamada Solução Final, de 1941 a 1945, e foi nesse período que houve os grandes genocídios. Os nazistas não se importavam se eram homens, mulheres, idosos ou crianças. Todos faziam trabalhos forçados e pesados nos campos de concentração, sendo castigados severamente, como escravos mesmo,
Mas também, nos campos de extermínio, eles eram conduzidos para execução sem que soubessem. Pois é, os soldados alemães diziam que eles iam tomar banho, mas na verdade estavam indo para câmaras de gás, que eram salas espaçosas que cabiam vários judeus de uma vez só, e que lá eram liberadas substâncias tóxicas ou asfixiantes, que eliminavam lentamente todos os que estavam ali dentro. E ainda nesses lugares haviam chuveiros e às vezes até mesmo sabonetes, tudo para enganá-los. As perseguições eram muito constantes, inclusive até mesmo Albert Einstein, um dos maiores e mais famosos físicos da humanidade, foi perseguido, pois embora tivesse nascido na Alemanha, vinha de família judia. Mas as mortes não aconteciam só nos campos de concentração, não, pois frequentemente diversas vítimas eram conduzidas para locais específicos e, em plena luz do dia, eram fuzilados em massa, verdadeiros massacres de milhares de pessoas por vez. E ao todo, milhões de pessoas foram mortas apenas pelas balas. E novamente, não importava a idade ou o sexo, eram todos mortos, inclusive até mesmo bebês foram eliminados. E também muitos judeus foram cobaias de experimentos bizarros e cruéis dos nazistas, incluindo testes com gases mortais, congelamento, costurar pessoas umas nas outras, injetar produtos químicos no corpo e nos olhos, faziam queimaduras propositais, testes com doenças perigosas e outras coisas. Fora os maus tratos, a péssima higiene e a má alimentação. No total de tudo, cerca de 6 milhões de judeus morreram, mas esse número pode ser muito maior. E apenas em 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra, foi oficializado pela ONU a nação de Israel novamente, ou seja, o povo conseguiu sua independência depois de milênios, desde o exílio babilônico, e até hoje estão em constantes conflitos contra os árabes e terroristas que estavam na região quando eles chegaram. Muitas das informações sobre a situação dos judeus são conhecidas por conta do Diário de Anne Frank, uma série de anotações feitas por um adolescente alemã de origem judaica chamada Anne Frank, que relatou as experiências diárias dos campos de concentração e de como os prisioneiros se sentiam psicologicamente perturbados. Todos esses escritos foram reunidos e transformados em um livro, que já vendeu milhões de cópias ao longo dos anos, e é um dos mais vendidos da história. Fora que existem diversos filmes que retratam essa época, como A Lista de Schindler, de 1993, vencedor do Oscar, O Pianista, de 2002, A Vida é Bela, de 1997, O Menino do Pijama Listrado, de 2008 e vários outros. E aí, pessoal, puderam conhecer mais sobre esse triste acontecimento da humanidade? O nosso próximo vídeo sobre história cairá próximo à data de um outro evento triste, os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Então, falaremos sobre este ocorrido, o contexto, os acontecimentos, história e fatos, de uma forma muito interessante e detalhada, que você não pode perder de jeito nenhum. Então, Deus te abençoe e tchau!